Aleluias. Pai do Senhor, irmãos e irmãs, boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. A última vez em que eu estive aqui foi no ano de 2019. Na época nós só tínhamos um filho, a Joana. Hoje temos dois, a Joana e o Joaquim. E se brincar até o final do culto, talvez a gente vá a 3. Aproveitar que a Osmar não está aqui, senão ela vai... É muito bom poder revê-los, rever alguns queridos irmãos e conhecer novos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, João capítulo 6. Jesus anda sobre as águas, é o texto que nós vamos refletir. E eu quero dividir a minha fala em duas partes. Na primeira parte, eu quero explicar para você o texto bíblico, o que está acontecendo em João capítulo 6, e na segunda parte, fazer algumas aplicações sobre como esta palavra de Deus comunica para nós hoje. João capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Eu vou lendo e explicando, tá bom? E aí a gente depois já aplica. Só para você se situar, boa parte do ministério de Jesus acontece às margens do mar da Galileia, ou do lago da Galileia, como alguns preferem. Esse texto que nós vamos ler é um desses acontecimentos que se dão ali, na margem do lago da Galileia. Veja comigo, versículo 16, 17 e 18. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Olha que interessante. Os versículos anteriores tratou de Jesus fazendo a multiplicação de pães e peixes para quase 5.000 pessoas. Depois dessa multiplicação, Jesus se encontra com seus discípulos e diz: olha, nós vamos agora para Cafarnaum. Então nós vamos entrar no barco e vamos sair em direção a Cafarnaum. O que os discípulos fazem é exatamente obedecer a Jesus. Eles chegam no barco, Jesus não está ali, porque uma grande multidão segue Jesus. Só pela multiplicação dá para ver que a multidão é muito grande. Como Jesus não está no barco, eles entram no barco e atravessam para Cafarnaum. Quando chegam em Cafarnaum, porque eles acharam que Jesus iria com outro barco ou iria de outra forma, quando chegam em Cafarnaum, eles observam que Jesus ainda não chegou. Então eles ficam ali em Cafarnaum, na beira da margem, dentro do barco, esperando Jesus chegar. O que acontece? Enquanto eles estão esperando Jesus chegar a Cafarnaum, não é Jesus quem chega. Sabe quem é que chega? Chega uma grande tempestade. Eles estão ali e uma grande tempestade chega. E só para você ter uma noção, essas tempestades que acontecem ali no lago da Galileia são tempestades muito características daquela região. E até hoje, barcos movidos a motor não entram dentro do lago quando está tendo uma tempestade. E essa tempestade é tão grande que o vento e as ondas os levam para o meio do mar. Eles estavam na margem esperando Jesus chegar, mas o vento chega com tanta força que vai levando eles para o meio do mar. Aí você pensa assim, eles devem ter caminhado aí talvez uns 100 metros, 200 metros. O versículo 19 diz que o vento levou eles tão longe que eles remaram de 5 a 6 quilômetros e não conseguiam chegar lá na margem do rio. Então dá para perceber a dimensão do problema que eles estão passando. Eles estão passando por um problema muito grande, porque eles não esperavam enfrentar uma tempestade, mesmo sendo pescadores daquela região, eles estão enfrentando essa tempestade e não há nada que se possa fazer. O escritor de João quer dar para nós a dimensão deste fato. Os discípulos de Jesus
estão no meio de uma grande tempestade, eles obedeceram a ordem de Jesus para ir a Cafarnaum, chegaram lá, Jesus não estava, a tempestade está levando eles para o meio do mar, e provavelmente eles vão sucumbir naquele lugar, porque as ondas são muito grandes. Agora observe comigo este fato bíblico, porque ele merece nossa atenção. Uma grande tempestade é algo que já apareceu na narrativa bíblica. E uma grande tempestade também já foi acalmada por Deus. Por exemplo, a história de Jonas. Nós sabemos que uma grande tempestade se deu sobre o barco, e do ventre do peixe, quando Jonas orou, Deus faz então a tempestade parar. Então, a força de Deus sobre a natureza já foi demonstrada. Moisés, a história tão clássica de Deus abrindo o mar para o povo passar. Josué, aconteceu a mesma coisa. Mas aqui nessa história vai acontecer algo que nunca aconteceu no relato bíblico. Como diz o outro, nunca antes na história de Israel se viu o que vai se ver agora. Observe comigo então o que o texto diz, versículo 19 e 20. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles estão tentando escapar da tempestade, eles remaram por 5 ou 6 quilômetros, mas ao invés de encontrarem uma terra seca, o que eles encontram é alguém andando sobre as águas. Alguém andando sobre as águas e vindo em direção a eles. E talvez isso para você que já sabe a história inteira, não tenha um peso muito grande. Mas naqueles dias e entre pescadores, este é um fato que causa um certo espanto. No relato de Marcos, por exemplo, Marcos diz que eles acharam que era um fantasma. E por que eles acham que é um fantasma? Porque é muito comum isso no mundo antigo, esse tipo de histórias sobre espíritos que andam à noite. Ou aquelas pessoas mais exageradas, pessoas que morreram naufragadas e que apareciam à noite na tempestade. Veja que associação simultânea. Nós estávamos na margem de Cafarnaum. O vento forte nos empurrou no meio do lago. E nós vamos sucumbir. E está vindo um fantasma caminhando em nossa direção. Eles ficam como? Aterrorizados. Porque eles estão pensando que é aquilo que todo mundo pensaria. Um fantasma veio para levar todos nós. Ou é um espírito da noite, ou é alguém que morreu e não quer ficar sozinho do lado de lá, e está aqui querendo puxar o nosso pé. Sabe quando é que as coisas se tranquilizam? Quando Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Apenas quando eles ouvem a voz de Jesus, dizendo para não terem medo, é que eles não ficam mais aterrorizados. E veja que coisa interessante, eles não estão aterrorizados por causa da tempestade. Estes homens são homens que estão acostumados com aquela região, homens que trabalham com pesca, eles sabem o que é lidar com uma tempestade. O que eles não sabem lidar é com alguém caminhando sobre as águas. Mas, para tirar qualquer dúvida de que de fato é Jesus, eles chamam Jesus para entrar no barco. E aí o versículo 21 diz assim: eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Essa é uma história sobre como Jesus realizou 2 milagres. São 2 milagres que acabaram de acontecer nessa história. O primeiro milagre é Jesus caminhando sobre as águas. Nunca antes na história da humanidade se relatou alguém caminhando sobre as águas em meio a uma grande tempestade. O segundo milagre é que eles que não conseguiam chegar ao destino, mesmo tentando remar 5 ou 6 quilômetros, depois que Jesus entra no barco, eles chegam no destino. E este é o segundo milagre. A cena que nós estamos vendo conta 2 grandes milagres. E sabe por que este é um grande milagre? Porque se nós compararmos
com o milagre anterior, nós estamos vendo o paralelo que João está traçando. Jesus não só se preocupa com as necessidades físicas da humanidade, porque no milagre anterior, Jesus olhou aquelas pessoas com fome e Jesus se compadeceu delas. Então Jesus se compadece da condição física daquelas pessoas que estão famintas e que não vão conseguir voltar para casa com fome. Mas aqui, o texto bíblico diz que Jesus também se compadece da alma daqueles homens que vão perecer por uma grande tempestade. E João está destacando nesta mensagem à igreja que Jesus é assim. Ele se preocupa tanto com as grandes questões físicas da humanidade, como com questões pessoais da alma humana que às vezes parecem ser tão pequenas e insignificantes. O nosso Deus é o Deus que criou o grande cosmo e todas as coisas, mas também é o Deus que providencia o pão nosso de cada dia hoje. Tendo explicado o texto, eu gostaria então de fazer algumas aplicações sobre essa história para nós. Que lições nós que estamos vivendo uma quarta essencial, precisamos tirar daqui questões essenciais para a nossa vida. Primeira aplicação. Seguir a Jesus não anula a possibilidade de passarmos por imprevistos. Estes homens que estão indo a Cafarnaum não estão indo por vontade própria. Eles receberam uma ordem de Jesus, vão a Cafarnaum. Eles estão seguindo uma ordem de Jesus, vamos a Cafarnaum. Mas não é porque eles estão indo a Cafarnaum que eles estão livres de passar por imprevistos. E este é um problema às vezes nosso. Nós nos achamos pessoas muito diligentes com as coisas de Deus. Olha, eu não estou perdendo uma quarta essencial. Eu sou uma pessoa que faz orações periódicas. Jesus manda eu ir para a direita, eu vou. Ele manda eu ir para a esquerda, eu vou. Por que eu estou passando por tantos imprevistos? A sua obediência a Deus não impede que você passe por situações como essas. E você tem que ficar tranquilo em relação a isso, porque senão você começa a medir o amor de Deus apenas pelas coisas boas que lhes acontecem. E aí nós somos que nem Israel ingratos, que olha para o Senhor e o Senhor nos diz: eu te amo, Israel. E Israel responde para o Senhor: como é que o Senhor nos ama com tantas coisas ruins que tem nos acontecido? Se nós começarmos a querer medir o amor de Deus apenas pelo que dá certo, nós nunca vamos entender a dimensão da sua bondade. Porque pode até ser que as coisas deem errado quando nós estivermos obedecendo a Jesus, mas Ele não nos abandona nestes momentos. Você está seguindo rigorosamente a Jesus? Estou. Então saiba que imprevistos podem acontecer. Segunda aplicação. A manifestação do poder de Cristo revela o quanto Ele se importa com você. Você sabe o que Jesus está fazendo? Ele está andando sobre as águas de uma tempestade muito forte. Mas Jesus não está fazendo mero exibicionismo. Jesus não está tentando mostrar a eles o seu poder. Jesus fez isso para poder intervir sobre aquela situação que tiraria a vida deles. Por isso, as manifestações do poder de Jesus são prova suficiente do quanto Ele nos ama, do quanto Ele cuida de nós. O pastor agora há pouco falou sobre a nossa experiência pessoal. Nós pegamos o auge da Covid na primeira onda. Eu fiquei 4 dias internados, a minha esposa estava grávida de 6 meses, ficou 9, e o Kaique nasceu em decorrência da infecção. Ficou 19 dias internados na UTI neonatal. E foi um tempo de muita aflição para nós. Porque se tem um ambiente que traumatiza qualquer pessoa, é UTI neonatal. É um lugar cheio de dor, de sofrimento, e nada me marcou tanto como aquele lugar. Porque você fica num lugar onde você vê pais entrando com o rosto cheio de esperança e saindo com os olhos cheios de lágrimas. Eles vêm para buscar os filhos e descobrem que eles estão em risco de vida. E durante 19 dias,
Todos os dias eu cantava a mesma música, segurando lá na incubadora do meu filho. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador? E o coro diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Quando Cristo manifesta o seu poder, é uma demonstração do quanto Ele se importa com a sua vida. E Deus se importa profundamente com a sua vida. Então nós, como povo do Senhor, temos muitas expectativas em relação ao que Cristo fará por nós, porque Ele vela pelas nossas almas. Terceira aplicação: as coisas não precisam estar dando certo para Cristo aparecer. Imagine essa situação. Alguém chega para você e diz: estou vivendo numa grande escuridão. E mais, começou a soprar um vento muito forte. As águas estão agitadas. E pior de tudo, Jesus disse que me encontraria aqui, mas eu estou me sentindo só. Sabe que relato é esse? O relato daqueles discípulos que estão vivendo este exato momento na sua vida. E nós precisamos entender de uma vez por todas que as coisas não precisam estar dando certo para Cristo aparecer e mudar a nossa realidade. Às vezes, é esta a realidade de nossas vidas. Nós estaremos em escuridão, um vento tempestuoso batendo contra nós, as águas agitadas parece que vão nos sucumbir, e parece que Jesus não está conosco. Mas mesmo que tudo estiver dando errado, Jesus Cristo é aquele que muda a realidade das nossas vidas com a sua poderosa presença. Pastor, eu estou vivendo dias difíceis, está tudo dando errado. Isso não limita o que Deus pode fazer por você e em você. Essa é apenas descrição do momento que você está vivendo. Mas isso não anula, nem separa Jesus de você. E você precisa ficar tranquilo em relação a isso. Jesus continua comprometido com o seu povo, mesmo quando tudo parece estar dando errado. E este talvez vai ser o seu desafio hoje. Você que não está acostumado a passar por dias difíceis. Você que nunca viu uma situação dessas, que até parece que Jesus lhe abandonou. É nessa mesma situação que você precisa manter a sua fé convicta em Jesus Cristo. Jesus não precisa que as coisas estejam dando certo para Ele aparecer e fazer o milagre acontecer. Quem precisa de saldo na conta corrente, quem precisa de saúde, quem precisa de emprego, quem precisa de circunstâncias somos nós. Jesus só precisa estar presente e tudo o resto se dá certo. Quarta aplicação: Jesus pode fazer muito mais por você com uma palavra do que você pode fazer com todo o seu esforço. Sabe quanto esses homens tentaram remar para sair daquela situação? 5 ou 6 quilômetros. Você tem ideia do trabalho braçal que é isso? Um barco pequeno que cabe até 15 pessoas. 15 homens remando por 5 ou 6 quilômetros para tentar sair da tempestade e não saem. De repente chega Jesus e diz: não tenham medo. E quando Jesus pisa no barco, a próxima cena, onde é que está o barco? Ele não está a 5 ou 6 quilômetros de distância. O barco já está no lugar que deveria estar. E essa é uma realidade que nós precisamos aprender. Nós nos esforçamos bastante para às vezes as coisas dar certo. Nós suamos, acordamos cedo, planejamos. Jesus, com uma única palavra, pode mudar toda a nossa realidade. E você precisa ter esta convicção. Senhor, eu tenho trabalhado muito, feito bastante, não está dando certo. Mas se o Senhor der uma palavra a meu respeito, as coisas vão acontecer. Se Jesus disser uma palavra sobre a sua condição, as coisas vão acontecer imediatamente, porque Ele é Deus. Por isso é muito mais fácil confiar em Jesus do que no nosso próprio esforço.
E talvez essa é a dificuldade que você está enfrentando hoje. Você tem confiado muito nos seus recursos e na sua condição. E como aqueles homens, você acha que todo o seu esforço será suficiente. Mas de repente você vê que já se passaram alguns minutos e as coisas não estão acontecendo. Isso já aconteceu com você? De você fazer um plano muito bem elaborado, se esforçar bastante e ver que não está produzindo resultado? Meu Deus, eu estou acordando cedo todos os dias. Eu estou dando o máximo de mim, as coisas não estão acontecendo. Porque simplesmente quando nós estamos diante de uma tempestade, não há força em nós para dominar uma tempestade. Não há condição em nós para superar aquela realidade. Mas Cristo, a quem nós seguimos, se Ele der uma palavra sobre nossas vidas, essa realidade vai ser transformada. Se você está vivendo dias tensos, eu queria te ensinar esta oração. Quando você não tiver mais forças para seguir, diga a Jesus: Jesus, eu só preciso de uma palavra sua. Só diz algo a meu respeito, porque eu acredito que se o Senhor disser uma palavra, a minha vida vai mudar. Quinta aplicação. Jesus se importa tanto com as grandes necessidades, como com os problemas individuais. Jesus se importa com 5.000 pessoas que não têm o que comer. E isto é um grande problema. Mas Jesus também se importa com provavelmente 15 homens que estão dentro de um barco, que vão sucumbir se a tempestade continuar. Essa realidade de fé precisa estar em nossos corações. Porque Deus não está ocupado demais para se importar com você. Talvez alguém te disse: olha, Deus tem tanta coisa grande para fazer. Ele tem esse universo grandioso para comandar. Ele está lá preocupado com esse seu pequeno problema. E nessa história nós aprendemos isso. Jesus se importa tanto com as grandes necessidades, como com os problemas pequenos individuais. Se o seu problema é pequeno e é individual, Jesus também se importa com isso. Jesus se importa com o alto índice de criminalidade que afeta toda a população de Goiânia. Mas Ele também se preocupa com aquilo que é pessoal seu, que te faz sofrer e achar que você está abandonado. O que nós temos que fazer então é confiar em Deus. Ele não é como um dono de uma empresa ou um empresário que tem questões prioritárias. Para Jesus, tudo é a mesma demanda. Para Jesus, tudo é importante. E nós precisamos ter esta calma em nosso coração. Jesus, assim como o Senhor está fazendo grandes coisas em outros lugares, que estão beneficiando muitas outras pessoas, eu também acredito que o Senhor está cuidando das minhas individualidades, que só afetam a minha vida. Ninguém mais é afetado com aquilo que o Senhor está fazendo, mas o Senhor está fazendo. E eu acredito que o Senhor faz coisas pequenas, como também faz coisas grandes. Sexta e última aplicação. Jesus se preocupa com o seu ser integral. Ele se preocupa com a fome de uma grande multidão, mas se preocupa com a alma de 15 homens dentro de um barco. Isso é maravilhoso de pensar em Jesus. Porque às vezes nós pensamos a vida numa balança desequilibrada. Nós pensamos que as prioridades de Jesus às vezes só são relacionadas à nossa vida física, ou apenas à nossa vida espiritual. Jesus tem uma balança equilibrada que revela o quanto Ele se preocupa com tudo isso. E tem um salmo que reflete muito este milagre. E alguns até acreditam que foi de lá que essas palavras vieram. Salmo 107. Eu quero ler apenas o versículo 28, 29 e 30. E veja como há em toda a Bíblia uma revelação sobre este Deus que se preocupa com o seu ser integral. O Deus que se preocupa com o seu corpo físico, mas que também se preocupa com a condição da sua alma. Salmo 107, 28. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas.
A calmaria os alegrou, e ele os levou ao porto em segurança. É exatamente isso que o nosso Deus deseja fazer em nossas vidas. Cuidar do nosso ser integral. O que está desregulado em você hoje? O físico ou o espiritual? O que em você está em desordem? Jesus se preocupa com você inteiro, você completo. Tanto com o seu corpo físico, quanto com o seu ser espiritual. E nós esta noite precisamos confiar que Jesus é assim. Mesmo que as coisas estejam fora de controle, Ele sempre aparece para colocar cada coisa no seu devido lugar. Estes homens não entraram numa tempestade porque eram imprudentes. Esses homens estavam obedecendo uma ordem de Jesus. E lá, obedecendo a ordem de Jesus, apareceu a tempestade. Você provavelmente já viveu isso na sua vida. De estar fazendo tudo certo no lugar certo e na hora certa. Mas aquilo que era certo no lugar certo e na hora certa, se tornou o lugar errado, na hora errada e no momento errado. E você viu a sua obediência e o seu temor a Deus se tornarem suspeita. Será que nós vamos sucumbir? Nós vamos orar por você para que esta noite você entenda que isso aqui é essencial para a vida. Ah, pastor, hoje eu estou vivendo uma calmaria. O barco está até cheinho, que nem diz o Maranhão, está cheinho de farinha para me comer na viagem. Não passo tempestade há algum tempo. Pois bem, se um dia você passar, lembre-se que Jesus também é Senhor sobre a tempestade. Ele é o Senhor da bonança e da multiplicação, mas também é o Senhor sobre a tempestade e sobre a escuridão. Vamos orar pelas nossas causas nesse momento. Coloque-se de pé para que a gente possa orar juntos.